Muito obrigado. Alegria minha, boa noite, irmãos. Boa noite também a quem nos acompanha de casa nessa noite chuvosa. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês na noite de hoje e com seus familiares. Esse texto que a gente traz hoje se refere a uma passagem de Jesus descrita em Mateus 23, onde Jesus compara um sepulcro caiado à condição de alguns homens daquela época. Porque naquele tempo existiam alguns grupos político-religiosos, como os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes, e esses grupos eles defendiam visões teológicas ao mesmo tempo que eles contavam também com respaldo político. E desses grupos todos, o que Jesus mais se atritou, assim, digamos, foi os fariseus. Os fariseus, eles eram conhecidos por serem muito legalistas, eles levavam de forma muito severa, não só o cumprimento da Torá, mas também a interpretação da Torá. E isso incomodava Jesus profundamente, porque ele percebia que eles cobravam muito as pessoas o que eles próprios não tinham as condições morais, a elevação moral para cobrar e para cumprir. A gente vai falar um pouco desse tema hoje, porque depois de mais de 2000 anos, ele infelizmente continua sendo muito atual. Então é bom a gente relembrar um pouquinho. Mas antes da gente iniciar, vocês têm ideia do que é sepulcro caiado? A gente vai falar um pouquinho da definição disso, é bastante importante, porque a palavra caiado no dicionário quer dizer alguma coisa revestido com cal, coberto por uma substância branca. E ainda existe um outro significado, um pouco mais profundo, que diz que é aquele que usa disfarces, aquele que dissimula alguma coisa ou que se apresenta com outra aparência. E sepulcro caiado é uma estrutura bonita por fora, todo mundo conhece, é pintadinha de branco para dar aquele ar de limpeza, mas a gente sabe que por dentro a coisa não é tão bonita assim, né? Então por dentro é totalmente diferente, é sujo, cheira mal, podridão. E, eu acho que coloquei isso errado no slide, só pode, mas enfim, acho que vocês entenderam bem o significado da palavra sepulcro caiado. Mas enfim, pessoal, o que isso tem a ver com a gente nos dias atuais? Algumas vezes a gente se comporta, infelizmente, como sepulcros caiados. E apesar de vivermos na era da informação, na era do conhecimento, a gente utiliza mal tudo isso que está à nossa disposição. E a internet é um exemplo disso. A gente tem esses aparelhinhos em nossas mãos que podem nos ajudar bastante, podem impulsionar o nosso conhecimento, mas de repente a gente acaba utilizando ele para colocar como diz o próprio conceito, uma capa de cal em cima da gente, a gente se transformar em um personagem. Por exemplo, você pega alguns perfis de influencers, por exemplo, e você pensa, caramba, parece coisa de filme. Quanto dinheiro, uma vida de glamour, uma coisa, nossa, dá vontade de ser assim, né? E eles acabam realmente influenciando muitas pessoas, mas às vezes acabam influenciando para o mal. Outras vezes você pega um perfil de uma família, por exemplo, na internet, e você pensa, uau, que família perfeita, né? Todo mundo sorridente, todo mundo se abraçando, se beijando, aquelas mensagens doces nas timelines, mas quando você pesquisa mais profundamente, pode ter um histórico ali de mau relacionamento, às vezes até violência envolvida. E no campo das empresas, no campo corporativo, é a mesma coisa. Às vezes você abre um website de uma empresa e está lá, respeito ao ser humano, ética em primeiro lugar, ou preocupação com o meio ambiente, são exemplos
exemplos de coisas que a gente vê em websites de empresas. E quando você vê, é uma empresa cheia de problemas, com um histórico de maltrato aos funcionários, crimes ambientais, corrupção. Então, enfim, vocês todos sabem que essas coisas são mais comuns do que a gente gostaria, é mais comum do que a gente imagina. Mas por que a gente tem essa necessidade de criar personagens? Da onde vem essa necessidade que a gente tem? Por que criar um modelo tão material, sendo que a gente sabe que isso vai nos distanciar das coisas do espírito? E os espíritos nos ensinam que focar no material vai nos distanciar do espiritual. E Jesus, há 2000 anos atrás, já nos alertava de algumas armadilhas. E se você observar e prestar atenção na história, ao longo dos séculos, vocês vão vendo que vão surgindo de tempos em tempos, diferentes distrações para a gente justamente se afastar dessa nossa, se esquecer que nós somos espíritos e não somos pessoas com um espírito, nós somos espíritos vivendo uma experiência terrestre. Então, de tempos em tempos, infelizmente, a gente vai caindo em algumas dessas armadilhas. Agora a gente vive em 2023, existem armadilhas mais modernas circulando por aí. A gente precisa ficar atento. É claro, irmãos, nós não somos perfeitos e nós estamos aqui com o propósito justamente de aprender. Nós somos aprendizes, então tudo bem, tudo ok. Mas a gente precisa prestar atenção porque Jesus sempre nos cobrou uma atitude determinante perante os nossos comportamentos. É só você prestar atenção. Jesus sempre foi muito firme nessa cobrança sobre a nossa condição, o nosso entendimento, perante nossos comportamentos e também os nossos vícios. Eu até poderia aqui falar vicissitudes e tudo mais, mas vamos ser mais direto ao ponto, nossos vícios mesmo. Emmanuel também sempre nos aconselhou a uma atitude mais proativa, né, nesse conceito da gente se autoconhecer, da gente refletir sobre nossa condição humana e aprender sobre quem nós somos e como nós somos. Se a gente para e a gente analisa alguns comportamentos nossos de hoje ou de anos atrás, por exemplo, esses comportamentos menos nobres que cada um de nós tem, é fácil a gente perceber que esses comportamentos nos acompanham desde sempre. E o que isso quer dizer? Provavelmente eles não começaram nessa encarnação, eles não começaram nessa vida. Provavelmente eles nos acompanham de outras encarnações. E comportamentos mais fortes não são fáceis de serem consertados, exigem grande esforço. E orgulho, soberba, maledicência, por exemplo, alguns espíritos nos contam que muitos de nós desperdiçam várias encarnações antes de tomar uma atitude e começar a endereçar alguns problemas mais graves, vamos dizer assim, ou a começar um trabalho mais forte para se livrar desse tipo de vício, de problemas. Os de ordem física, por exemplo, bebidas, drogas, sexo, jogos, também são exemplos. E a gente pode pensar, quais eram nossas atitudes, por exemplo, na Idade Média, no Renascimento, lá na Revolução Industrial, por exemplo, em outras épocas, perante esses problemas. Se a gente pensar bem, aqueles que têm uma quedinha irresistível por um botequinho fuleiro podem ter sido frequentadores assíduos das tabernas da Idade Média, por exemplo. Ou aqueles que adoravam a sensualidade de outros tempos passados, hoje tentam se livrar do consumo de pornografia ou da compulsão por sexo, por exemplo. Pode ter certeza, se a gente foi um daqueles que, lá na Idade Média, ficava encostado nas janelinhas, espalhando a discórdia, falando mal dos outros,
hoje somos sérios candidatos a ficar fofocando nos Instagrams e nos Facebooks da vida. O que eu quero dizer com isso é que é importante que a gente saiba e reflita quão determinados comportamentos nossos podem estar enraizados na gente há mais tempo do que a gente imagina. Isso é importante a gente identificar, porque em algum momento a gente vai ter que tomar uma atitude e a gente vai decidir por resolver ou por resolver isso. Porque, de novo, isso pode estar nos acompanhando há 5, 6 ou mais encarnações. E em algum momento a gente vai precisar tomar uma decisão e resolver. Senão, a gente não evolui, senão a gente estaciona. Eu não sei, mas deve ser igual decidir a parar de fumar. Sabe tem pessoas assim que têm o sucesso de chegar, eles acordam de manhã e falam, é hoje. Firmam o pé e falam, eu não vou mais, hoje vai ser o dia que eu vou parar de fumar. E nunca mais pegam um cigarro. Sei lá, a gente pode tomar uma atitude dessa com as coisas que a gente identifica que a gente também precisa para dar um passo. Tem que ter essa decisão. É isso que eu quero dizer. E Jesus já nos falava, a gente precisa ter uma decisão, tem que ter uma firmeza nesse sentido. Gente, não vamos desperdiçar mais uma encarnação nossa sem dar um passo determinante para uma transformação um pouco mais profunda. Porque durante o dia a dia é fácil da gente se enrolar em diversas distrações e vão passando semanas, e vão passando meses, e vão passando anos, mas será que a gente pegou algum ponto para dizer assim, pô, esse ponto eu vou atacar agora, esse ponto eu quero ser o espírito melhor, eu quero dar um passo, eu quero me transformar, porque eu quero sair dessa encarnação melhor do que eu entrei. E infelizmente muitos espíritos nos contam que muita gente passeia, gosta, puxa, que legal, estou vivendo essa vida, muito gostoso, eu passeio, eu tenho a minha família, mas se a gente não entender o que a gente está fazendo aqui e não atacar, entre aspas, determinados comportamentos, vai ser mais uma encarnação só que a gente passou aqui. Vocês sabem, a gente está vivendo um momento crucial da nossa história, como espíritos. Estou falando da transição, porque o planeta Terra caminha para uma condição de mundo de regeneração. E não espere que um dia qualquer, de repente vai amanhecer o dia e você vai abrir a janela e não vai ter mais guerra, não vai ter mais doença, todo mundo vai estar se respeitando, todo mundo se amando, porque houve um clique às 2 da manhã e sem esperar o mundo já é de regeneração. Pessoal, isso não vai ser dessa forma. Na verdade, essa mudança por parte do planeta Terra já começou há muito tempo, já faz um tempo, e esse planeta segue o seu caminho de evolução apartado de nós. O que eu quero dizer com isso é que o planeta vai evoluir com certeza, porque isso é a lei do progresso. Isso já foi escrito em livros psicografados pelo Chico, por Divaldo Franco, através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, mas enfim, e nós? A gente vai acompanhar esse movimento que a Terra já está fazendo, ou a gente vai ficar parado? A gente precisa dar uma acelerada nessas coisas, senão corre o risco de não sobrar nenhuma vaguinha aí para a gente. E por sinal, a gente já tem notícias de que espíritos mais enrijecidos, mais densos, vamos dizer assim, incompatíveis com a realidade do planeta, já não estão mais recebendo autorização para reencarnar na Terra. E provavelmente eles vão ser alocados ou precisarão procurar um outro planeta que aceite inquilinos nessa condição de teimosia e nessa condição de orgulho. Então, queridos, a gente tem uma chance valiosa nas mãos. De novo, a gente precisa decidir sobre o que caminho seguir. Jesus já nos passou as orientações necessárias e agora cabe a nós deixar a teimosia e o
lado e seguir as orientações de Jesus. Não se preocupar tanto com o nosso exterior, porque meio que se tornou uma moda agora no momento que a gente vive, e se dedicar mais no nosso interior. Eu não sei nem que seja necessário uns litros de quiboa, um Mr. Músculo aí, um Ajax, mas eu brinco, mas o trabalho ele precisa ser um pouco mais pesado. A gente está bem tranquilo, o tempo está passando semana a semana, mês a mês, e a gente precisa endereçar algumas coisas que precisam ser endereçadas. Eu sei que a gente vem aqui no Cenflus com o coração cheio de expectativas, quando a gente está aqui dentro, às vezes a gente até fala mais baixinho. Esse aqui tem uma atmosfera mágica, uma atmosfera muito gostosa, e contribui para que quando a gente entra aqui a gente tenha pensamentos bons, atitudes boas, mas e lá fora? A gente precisa replicar também esse comportamento na rua, nas nossas casas, no nosso trabalho. Vocês sabem, nós estamos encarnados nesse momento no planeta, junto com pessoas, e esse é um aspecto bastante importante quando a gente sai aqui do Cenflus, da casa espírita, e retorna para nossas casas, retorna para os nossos laboratórios, entre aspas, onde a gente exercita o nosso dia a dia. Então, a gente encontra pessoas. E essas pessoas do nosso convívio, elas não estão ali à toa. Elas não foram colocadas à toa no nosso convívio. Elas estão ali justamente para que a gente consiga se melhorar. Ninguém ao redor de nós está ali à toa. Houve um planejamento muito intrincado para que a gente tivesse esse cenário estabelecido de nossos pais, nossos irmãos, esposas, maridos, amigos, inclusive. Tudo faz parte de um planejamento nesse campo de provas. E às vezes a gente tem que vencer um orgulho com um irmão que a gente não se dá tão bem, ou com um colega que nos afronta. São reações e coisas que a gente precisa trabalhar. Esse é o nosso dia a dia. E são pequenos testes, vamos dizer assim, que às vezes a gente não é tão bom e deixa oportunidades de se melhorar passar. Mas, para que tudo isso? Porque a gente precisa se melhorar. A gente precisa aprender a lição mais preciosa que Jesus nos ensinou. Todo mundo se lembra muito bem. A gente tem muitas distrações no dia a dia, como eu falei, mas a gente precisa se lembrar de coisas importantes como perdoar aqueles que nos magoaram. A gente precisa ajudar aqueles que a gente encontra no nosso dia a dia que precisam ser ajudados. A gente precisa ensinar aqueles que precisam aprender. Isso pode ser filho, pode ser colega de trabalho, pode ser quem for. Eu sempre cito um livro, uma citação do livro do Hermínio Correia de Miranda, esse livro aqui, Diálogo com as Sombras, e ele diz mais ou menos assim: somos, pois, uma tremenda multidão de estropiados espirituais. E a diferença evolutiva entre nós aqui na Terra não é lá grande coisa. O que enxerga um pouco mais ajuda o cego, mas talvez esse disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo. E quem sabe o aleijado dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mudo. Irmãos, somos imperfeitos, vivendo com outros imperfeitos, na missão de aprender e na missão de evoluir. Agora, quais são as formas de evoluir? O que a gente pode aproveitar disso tudo para evoluir, para dar um passo? Ajudar os outros? Com certeza. Com certeza é uma forma de evoluir. A gente reduz o nosso orgulho, aprende, se transforma em pessoas mais empáticas. Isso é sempre bom, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa também aprender a nos ajudar. E às vezes é mais fácil ajudar os outros que nos ajudar. Não dá para a gente não pode mudar a ordem das coisas. A gente precisa aprender a se ajudar primeiro. E eu vou explicar por quê. Parece um pouco egoísta isso que
que eu falei, mas eu vou explicar por quê. Essa é uma lição importante que a gente não aprendeu direito ainda, que a gente precisa aprender. E uma das razões é que ao longo da história, ao longo dos séculos, a gente foi doutrinado ou foi ensinado a sermos pedintes. Então a gente já nos colocaram numa condição de fragilidade. Faça uma promessa para conseguir isso. Acenda uma vela para conseguir aquilo. Peça, peça, peça. Queridos, a gente vive agora no ano de 2023 e alguns dogmas a gente tem que começar a descartar. Porque já está na hora de conhecer a força que tem dentro de cada um de nós. A força que tem em cada um de vocês. Assim, se a gente entender essa força, aí sim a gente vai estar apto para ajudar. Jesus falou de uma forma muito direta: vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. No Pentecostes, por exemplo, Jesus trabalhou o desenvolvimento dos apóstolos, dos discípulos, de todas as potencialidades, desenvolveu a mediunidade de cada um daqueles irmãos e as capacidades dos discípulos. Jesus foi o maior motivador que a Terra já viu, porque ele preparou esses homens para que eles saíssem para diversos cantos do mundo felizes e com vontade mesmo. Eles sabiam o que eles iam passar, eles sabiam que eles iam morrer, eles sabiam que a mensagem que eles estavam passando não poderia não ser bem recebida. Mas Jesus preparou tão bem aqueles homens que eles saíram como guerreiros, com decisão e a certeza de ajudar. Então, eles não ficaram chorando pelos cantos: mataram o nosso líder e agora estamos perdidos, o que a gente vai fazer, o que será de nós? Depois que Jesus não estava mais com eles, olha a história que esses homens trilharam em diferentes partes do mundo, levando a boa nova de Jesus. Eles foram preparados e eles entenderam a mensagem. Nós também temos condições de entender isso. Nós também temos condições de entender essa mensagem. Infelizmente, a gente esquece muito fácil tudo que ele nos ensinou. Mas, será que esse Senhor aqui, ele vai precisar voltar e contar tudo de novo, explicar em parábolas? Porque se ele não explicar em parábolas, a gente não vai entender de volta tudo aquilo que ele já disse há 2000 anos atrás. Eu vejo muita gente pedindo para que ele volte, mas tenhamos em mente que se ele voltar, ele vai sofrer tudo de novo. Diferente daquele mundo antigo que ele viveu, por onde ele passou, um mundo mais primitivo, a gente já tem algumas pistas que provavelmente ele seria cancelado. É assim que se fala agora, né? As pessoas que, quando alguém fala alguma coisa que desagrada a grande mídia ou desagrada o sistema, né, a pessoa é cancelada. Provavelmente, da maneira como atacam os cristãos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, alguém aqui tem alguma dúvida que as mensagens dele a favor da vida, a favor da família, não seriam consideradas atrasadas e provavelmente ele seria morto novamente? Então, enfim, a gente precisa pensar se é isso mesmo que a gente quer. Será que ao invés de colocarmos Jesus numa enrascada novamente, será que a gente não consegue, por conta própria, dessa vez, dar uns passinhos no rumo certo e trabalhar um pouquinho mais com as nossas pernas dessa vez? Mas enfim, eu dei esse exemplo aqui, mas acabei de lembrar que não precisamos pedir para ele voltar, porque ele já está aqui. Em algum momento antes da palestra, ele entrou ali por aquela porta, e é muito fácil entender por quê. Porque no momento da prece nós pedimos para ele estar aqui. Eu me lembro que a gente pediu para ele estar aqui no momento da prece. E mais, ele também disse: se dois ou mais, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Além de nós pedirmos, nós estamos aqui em mais de 50.
Então, por que a gente pede para Ele voltar e por que a gente não acredita e fica pedindo? Ele está aqui. A gente precisa ter essa certeza. Além dele estar aqui, Ele ainda dispõe de uma falange enorme que nos acompanha, nos acompanharam ontem, nos acompanham hoje, nos acompanharão amanhã, e essa falange dele está se aproximando cada vez mais daqueles que estão permitindo essa aproximação. Então, vamos permitir essa aproximação da falange do Espírito da Verdade, da falange de Jesus, mas para isso, de novo, lembrando do sepulcro caiado, a gente precisa organizar a nossa casinha espiritual. A gente sabe que nenhuma visita gosta de encontrar a casa bagunçada. Então a gente precisa fazer as nossas limpezas, porque é um momento de mudança e não adianta só aquela pinturinha por fora. Isso não vai atrair bons espíritos. E eles são especiais, porque eles têm um raio-x potente, eles enxergam a nossa condição. Então não adianta a gente querer enganar, não adianta a gente colocar um verniz. A gente precisa realmente estar num estado receptivo para esses espíritos que tanto querem estar com a gente e tanto nos ajudam. Eu acho que às vezes falta um pouquinho de criatividade, porque a gente não pode pensar que é difícil, porque se a gente ficar pensando que é difícil tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, vai ser difícil mesmo. Então a gente tem que começar a pensar, não, eu sou capaz, eu posso. E a gente tem maneiras de começar com criatividade, utilizar o que já acontece no nosso dia a dia para dar os primeiros passos. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, custa a gente começar o nosso dia agradecendo a Deus. Eu sei que todos nós fazemos isso, mas cada vez mais, se a gente puder transmitir essa mensagem para todo mundo, quanto é importante iniciar o dia agradecendo a Deus, dando um bom dia gostoso para o familiar que está do nosso lado. Depois, para quem mora no prédio e pega o elevador, pelo menos acontece comigo às vezes. Você entra no elevador e você fala bom dia para a pessoa que entrou no andar abaixo de você, e a pessoa está com o foninho ali, olhando no celular e nem te dá bom dia. Isso acontece, a gente está vivendo muitas vezes no automático. Então, aproveitar as oportunidades que a gente está no elevador, de dar um bom dia, de desejar um bom dia para a pessoa, que seu dia seja muito tranquilo, muito feliz. Para quem vai de ônibus para o trabalho, um bom dia para o motorista, um bom dia para o cobrador, porque essas coisas parecem simples, mas transformam a vida das pessoas, contagiam, outras pessoas estão escutando e quem sabe no outro dia elas podem também falar, puxa, que legal, me senti bem, entrou um maluco ali no ônibus e deu bom dia para todo mundo. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, elas transformam, contagiam outras pessoas. Bons pensamentos no trajeto para o trabalho, quando chega no trabalho, boas ações lá, ajude quem precisa ser ajudado, oriente quem precisa ser orientado. São coisas que já acontecem no nosso dia a dia, mas se a gente deixar, às vezes a gente emburra a cara e acorda de manhã, vai, quem sabe, termina 6 horas da tarde, a gente está batendo o cartão do mesmo jeito que a gente entrou. Então, é só prestar atenção que a gente tem algumas oportunidades ali de fazer diferente. Ofereça ajuda, aprenda, ensine. Gratidão e empatia nunca vão sair de moda. Então a gente precisa exercitar um pouquinho isso. Ninguém vai chamar a gente de maluco. Enfim, tem tanta coisa boa para fazer, a gente pode usar a criatividade, as oportunidades que Deus nos dá todos os dias, quando a gente recebe mais um dia nessa experiência terrestre. E são oportunidades para a gente trabalhar a reforma íntima. Mas, de novo, se a gente decidir mesmo aproveitar as oportunidades, a gente precisa também ter consciência que a gente precisa se livrar de coisas. A gente é muito acumulador, e quando eu falo que a gente é acumulador, não é acumulador só de panela velha, de caixas em casa e tudo mais. A gente acumula coisas no nosso coração que não servem para nada.
velhos paradigmas, formas de pensar, formas de agir. É sempre aquele, esse é meu jeito. Esse é meu jeito, as pessoas que se acostumem, e eu fecho. Eu gosto de fazer assim, esse é o jeito que eu aprendi, e pronto. Fecho e volto. A gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa, irmãos. Orgulho, se a gente analisar, o orgulho não serve para muita coisa. Então, essa é uma coisa que a gente pode largar. E uma maneira de fazer isso é a gente voltar quando a gente tinha 4 anos de idade, quando a gente era pequenininho, nessa fase da vida ainda a gente não estava contaminado por parâmetros, por caixas e tudo mais. Se você vê uma criança de 4, 5 anos de idade, você vai ver que ela só quer ser feliz. Isso pode dar algumas dicas para a gente. Opa! Passei demais. Tá. Talvez, e eu acho que é por isso que Jesus sempre dizia: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Isso acho que faz bastante sentido, porque as crianças só estão interessadas em aprender, em se divertir, em sorrir. E por falar nisso, a gente mostra muito pouco os dentes nos dias de hoje, né? Nos centros espíritas também. Por que a gente se fecha tanto, né? Então a gente tem que movimentar mais essa parte do rosto. As crianças também ensinam a gente que a gente precisa exercitar mais isso, porque isso faz bem. Levar a vida mais leve, sorrir mais, a gente precisa fazer isso, porque a gente tem o costume de reclamar e às vezes a gente acha que os nossos problemas são maiores que os problemas dos outros. A gente reclama do Brasil, o Brasil não é um país perfeito, mas presta atenção nos outros lugares do mundo, as guerras que estão acontecendo, as opressões, os regimes, pessoas sofrendo por falta de recursos, por falta de comida, fome, e aqui a gente tem um país maravilhoso, uma condição, inclusive é uma bênção a gente estar encarnado aqui num país como esse, que não sofre esses problemas de guerra como estão tendo no mundo, né? Então muitas vezes a gente reclama também da nossa saúde, da nossa comida, mas a gente esquece que tem um monte de gente nos hospitais, como foi falado na oração inicial, se alimentando por sondas, fazendo suas necessidades por uso de bolsas. Então a gente precisa aprender essas lições. E às vezes as lições vêm das formas mais inimagináveis possíveis, né? Eu trabalhava no grupo de desobsessão e aprendi algumas lições inesquecíveis. E sabe quem eram os maiores professores? Eram os obsessores. Os obsessores são efetivamente grandes professores, porque a maior parte das obsessões ocorre com o nosso consentimento. A gente tem o controle da nossa casa espiritual, a gente tem o controle do nosso coração, que ele tem uma tranca, e essa tranca ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. E adivinhe quem abre a portinha para os obsessores entrarem? Quem tem a chave, quem abre a portinha? Somos nós mesmos. E por que a gente faz isso? Porque às vezes a gente está acostumado com determinadas sensações, às vezes a gente gosta de determinados sentimentos, e a gente acaba fazendo com que esses irmãos acabam se aproximando da gente e a gente acaba compartilhando um pouco o nosso estado com esses irmãos. Mas enfim, eles também nos ensinam que de tempos em tempos a gente precisa fechar ciclos. Fechar ciclos é importante no caminho da evolução. O perdão é um exemplo clássico. Porque se a gente fica vivendo muito tempo sem perdoar, a gente fica eternizando um sentimento que não é bom. Então, de tempos em tempos, o perdão faz bem, não só para a gente, faz bem para os obsessores, faz bem para todo mundo. E é só um dos exemplos de como a gente pode limpar a nossa casinha espiritual. Coragem, irmãos, todos estão sendo chamados. Muda, pensa diferente. Outra frase que Jesus sempre dizia,
Larga isso, me segue. E quando Jesus falava isso, larga isso, me segue, o que ele queria dizer com isso? Larga isso que está pesando nas tuas costas e segue as minhas palavras. Jesus sempre falava também, vai, não peques mais. Ele sempre incentivava a gente para um momento de transição. E a gente às vezes não acredita, mas Deus sempre está conosco. Deixa eu só passar um videozinho bem rapidinho aqui que prova que Ele sempre está com a gente. É o desânimo, né? Desanimados, nada dá certo. Puxa, essa vida. Vou chutar a calçada. Puxa, que coisa. Não desanime. Deus vai te mostrar que sempre está com a gente. Deixa eu voltar para a nossa palestrinha. Ele sempre está com a gente, pessoal. A gente percebe que o maior ensinamento de Jesus, que o que a gente precisa aprender é amar. Ama não só os outros, mas ama você também. E quem ama não sofre. Se você perceber, Chico Xavier, por exemplo, alguém já percebeu Chico Xavier reclamando de sofrimento? Madre Teresa, por exemplo, reclamando de sofrimento? Eles não reclamavam, e olha a vida que esses seres levavam pelo aspecto material. Faltava tudo, viviam com só um punhadinho de roupa, nem sei se alimentavam direito, dormiam muito menos, porque o Chico dormia 2, 3 horas por noite. E quem via de fora podia pensar, nossa, coitadinhos, como eles sofrem, né? Mas pergunta para eles se amando do jeito que eles amavam, se eles sofriam. Não existia sofrimento e não existe sofrimento para quem ama. Mas, de novo, queridos, a gente precisa aprender a nos amar, porque a gente não pode entregar para o outro o que a gente não tem. E o amor é um sentimento que precisa ser desenvolvido, precisa ser entendido, e a gente precisa aprender a desenvolver. O amor é um campo de energia fantástico, e o entendimento, quem entendeu, os seres mais próximos desse entendimento aqui na Terra são as mães, porque elas amam os filhos, mas ainda está um pouquinho longe daquilo que Jesus queria dizer do amor, que é aquele amor incondicional, porque as mães, elas amam os seus filhos, mas Jesus falava de um amor que a gente deve amar os nossos filhos, os outros filhos de outras mães, da maneira com que a gente ama os nossos filhos. Tem gente que expande um pouco, tem gente que já entra numa fila de adoção, por exemplo, para cuidar do filho de alguém, já está expandindo essas condições. Tem outros cuidadores que amam os pais de outras pessoas e cuidam como se fossem seus próprios pais. Existem exemplos fantásticos de pessoas que já estão dando um passo. Mas, enfim, se a gente já ama os nossos filhos, se a gente já ama as pessoas próximas da gente, já é um começo. Mas que tal expandir um pouco mais essa rede de amor, né? E as oportunidades existem. Aqui na casa, por exemplo, existe o trabalho social da casa. Todos os meses, 40 idosas, às vezes até mais, são atendidas com cestas básicas. Gestantes flutuam, às vezes, entre 15 e 20, onde são fornecidos os enxovalzinhos. Todo o apoio espiritual também para essas idosas, para as gestantes, para as crianças. Então essa é uma rede de amor que a gente também, a casa oferece uma oportunidade também para a gente se juntar, para a gente exercitar um pouco disso. E sem contar que esse trabalho assistencial da casa é um fator de sustentação enorme espiritual que todos nós acabamos nos beneficiando disso, nos passes, nos acolhimentos fraternos, nos grupos de estudo.
Porque não só os espíritos trabalhadores dessa casa, mas outras falanges também enxergam esse trabalho assistencial da casa com as idosas, com as gestantes, as crianças e pensam, vamos apoiar porque esse trabalho não pode parar. É tão raro, né? Hoje em dia a gente não vê tantas casas oferecendo esse tipo de trabalho. E isso acaba refletindo num suporte energético que a gente se beneficia para os nossos tratamentos, as nossas ajudas. Então, por que não estabelecer esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados e ajudar a sustentar todo esse contexto, né? Para finalizar, irmãos, todos estão convidados, então, para fazer parte disso. O convite está feito, inclusive para largar coisas velhas, largar velhos conceitos. Jesus que nos convida para a gente largar comportamentos velhos. Vamos fazer uma limpeza interna, jogar fora tranqueiras e não sejamos sepulcros caiados. Que possamos desenvolver o amor para sermos instrumentos importantes de Deus. Esse também é um propósito. Talvez demore um pouco, mas a gente precisa dar os passos no rumo certo para isso. Se a gente entender tudo isso, vamos quebrar um ciclo, porque se a gente entender a força do amor, entender que a gente não precisa de orgulho, não precisa de sentimentos ruins, a gente quebra o ciclo e talvez um dia a gente não precise nem reencarnar mais. Mas sejamos luz, irmãos. Enquanto isso não acontece, hoje e sempre, vamos se apoiando, somos imperfeitos, cuidando de imperfeitos, então vamos se cuidar. Boa noite a todos, fiquem com Deus, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês.